Fala galera, beleza? Meu nome é Edu Costa, eu sou CEO da LinkedIn e sou consultor de marketing e vendas digitais há mais de 7 anos. E eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com tudo isso, né? E principalmente para falar com vocês sobre táticas ágeis de mídias sociais para negócios digitais, tá? Por que táticas ágeis, né? Porque o mundo das mídias sociais ele é muito dinâmico. Então a gente precisa pensar num nível tático. Claro que a gente tem que começar pensando a nível estratégico, né? Pensando no que a gente quer alcançar de forma geral, mas a gente também precisa começar a entender a nível tático o que a gente pode fazer de ágil, que tenha a velocidade e o dinamismo das redes sociais para conseguir gerar mais resultado para a nossa empresa, dependendo, obviamente, do nosso objetivo, tá? Entra aqui acho que antes de começar a gente pode fazer 2 disclaimers. Nos últimos anos, eu trabalhei bastante com marketing e vendas digitais, eu trabalho com isso há anos, só que nos últimos 2 anos, particularmente para cá, a gente trabalhou muito focado em mídias sociais, tá? Só no último ano, em 2019, a gente faturou mais de R$265 mil sem gastar um centavo em anúncio, apenas entendendo o poder de cada um dos canais digitais, né? De cada um dos canais sociais, dessas mídias sociais, e como utilizar cada um deles a nosso favor. Então entra aqui um ponto importante, entra aqui o primeiro disclaimer para você. Não basta você entender, não se trata de hackzinho. Você tem que começar a entender a linguagem de cada uma dessas plataformas para você entender como extrair o máximo delas a seu proveito, né? Para conseguir extrair o máximo delas para gerar resultado para você. O segundo disclaimer que é bem importante fazer também é que não existe fórmula mágica, tá? Eu não estou aqui de forma alguma para dizer para você o que é que vai funcionar para você e para o teu negócio, te entregar a fórmula do sucesso. Não é o meu objetivo aqui. Muito pelo contrário. Eu tenho mais dúvida do que certeza. E tenho até preocupação com quem tem mais certeza do que dúvida, né? Então, eu tô aqui para compartilhar com você muito mais sobre o que você pode experimentar, o que você pode testar em cada um dos principais canais de mídias sociais para que o seu negócio possa avaliar o que vai gerar mais ou menos resultado para você, em quanto tempo, para que tipo de público, com que tipo de ação. E a partir daí você conseguir gerar inteligência de dados, né, sobre o que é melhor para a tua estratégia que pode gerar mais resultado para você, tá bom? Então, eu não estou aqui para te entregar fórmula mágica nenhuma, sinto muito se você está buscando isso, mas fica aqui comigo porque eu quero apresentar para vocês exatamente algumas dessas ideias. Eu quero apresentar alguns conceitos primeiro e depois mostrar para vocês algumas ideias do que vocês podem implementar para gerar resultados significativos aí, testar, né, encontrar caminhos para o seu próprio negócio dentro dessas mídias sociais, beleza? Então, o primeiro ponto aqui, acho que eu gostaria de falar com vocês, o primeiro ponto é exatamente sobre entender qual é o papel de cada mídia social dentro da sua estratégia. Tem gente que usa as mídias sociais como uma ferramenta de engajamento. Por muito tempo, na verdade, no mercado, se falou dos canais sociais, das mídias sociais, como um canal unicamente para gerar engajamento do público, né? Então, por muito tempo, ficou-se muito preocupado com os posts bonitinhos e pouco preocupado com como transformar esses likes, esses comentários, esses compartilhamentos em receita. Porque descobriram que like não paga boleto, né? Então, a gente precisava começar a pensar como a gente poderia utilizar esses canais de outras formas. Será que esses canais digitais sociais, eles poderiam trazer pra gente um excelente ponto de tráfego? Será que essas mídias sociais elas poderiam funcionar pra gente como um canal de quebra de objeção para facilitar a compra do meu público em outro canal? Será que esses canais funcionariam como um canal de conversão direta de seguidores, enfim, público em clientes? Então são perguntas que começaram a aparecer, as pessoas começaram a ir um pouco mais fundo para entender o que eles poderiam fazer relativo a isso, né? Sobre o que elas poderiam testar para entender quais são os usos desses canais. Então assim, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar gente que acredita que mídias sociais é um canal de engajamento, tem gente que usa mídias sociais como um canal de aquisição de clientes, tem gente que usa as mídias sociais como um canal de conversão, tem gente que usa para isso tudo, né? Então você vai encontrar de tudo. Eu acho que o ponto-chave aqui é você entender o que você quer conseguir com cada um desses canais, né? Então, por exemplo, o que eu quero comunicar e gerar de resultado com o IGTV
é diferente do que eu quero com o YouTube. O que eu quero conseguir com o feed do Instagram é diferente do que eu quero conseguir com o LinkedIn. Então eu acho que cada rede ela proporciona pra gente uma série de possibilidades, uma linguagem própria, mas também oferece uma série de recursos próprios que ajudam a gente a conseguir gerar mais resultado se a gente consegue entender o que a gente quer, se a gente consegue clarificar para nós mesmos o que a gente quer conseguir com aquela rede e como usar os recursos dela a nosso favor, tá? Então eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, só que antes de a gente avançar, acho que um ponto pacífico em tudo isso é que o principal uso das mídias sociais, eu sei que tem diferença entre o conceito de mídias sociais e redes sociais, tá? Mas para fins didáticos aqui vamos considerar a mesma coisa. Mas acho que o ponto-chave aqui convencionou-se a usar, né, é entender que as mídias sociais elas são um canal de construção de audiência, certo? Canal de construção de audiência, para que depois a gente transforme essa audiência em cliente. Só que aí tem um ponto-chave. Se eu falo de construção de audiência, vem um ponto que é muito importante. Que tipo de audiência eu quero construir? Que tipo de público eu quero para mim? Alguns canais elas são mais fáceis, tem mais recursos para encontrar um determinado tipo de público do que outros, né? Então se eu parar para pensar assim, eu quero construir um canal, eu quero construir um público B2B. É mais fácil eu conseguir esse público no LinkedIn do que no Instagram. Eu consigo no Instagram também. Só que aí cabe pensar, o que eu quero conseguir com essa galera no LinkedIn? É uma coisa. Esse mesmo público pode estar no Instagram, só que no Instagram está buscando uma outra coisa, está em um outro momento, né? Então, o que eu quero conseguir com cada uma dessas redes? E aí entra um ponto-chave. Quando a gente entende que tipo de audiência a gente quer construir, entender essa audiência é muito mais do que você simplesmente entender qual canal você vai utilizar. Porque quando você entende que tipo de audiência você quer construir, você entende também que tipo de conteúdo você deve produzir para atrair esse público, que tipo de ação você pode fazer que vai funcionar melhor com essa galera, que tipo de táticas você pode utilizar para testar em cada um dos canais e ver o que funciona melhor para você de acordo com o seu objetivo de negócio, independente do seu objetivo ser aquisição, engajamento ou conversão, né? Mas, enfim, a partir disso você consegue ter uma visão muito mais completa da tua estratégia e entender como você vai utilizar taticamente cada um desses canais para gerar resultado para você e para o teu negócio digital, tá? Eu costumo dividir a jornada das empresas em 3 momentos. E aí você vai identificar em qual desses momentos está a tua empresa, tá? Quem está começando, quem tem um negócio agora que está começando, geralmente ele está no primeiro momento dessa jornada, que é o momento de destravar. É o momento da pessoa ter a primeira vitória dela, ela sair do ponto... eu esqueci o nome do autor, mas ele chama de você sair do ponto 0 até o 1. O que é mais difícil? Sair do 0 ao 1 ou do 1 ao 100? Do 0 ao 1. Porque do 0 você está saindo absolutamente do nada, né? Você está criando algo do nada e indo para o 1. Do 1 ao 100 você está multiplicando aquilo. Você está somando, está crescendo aquilo, está escalando. Então, são momentos diferentes. E se você está começando um negócio agora, você provavelmente está nesse momento. Está saindo do 0 e indo para o 1. Né? Então você está nesse momento de destravar. E qual é a grande importância desse momento? É você conseguir entender é você conseguir a tua primeira vitória. É você conseguir a tua primeira vitória. Porque se você consegue a tua primeira vitória, você consegue saber que aquele canal funciona para aquele público e tem um insight do que você pode começar a fazer. E aí você começa a entrar no segundo movimento, né? Que as empresas que já estão rodando, elas geralmente estão ou no segundo ou no terceiro momento. Que é o segundo momento, ele é um momento de validação, né? Porque se no primeiro momento eu estou tentando destravar, uma vez que eu destravei e que eu vejo que, tem um sinal positivo aqui, isso aqui pode funcionar para mim. Então, quando você tem esse sinal, você entra no segundo momento que é a validação. Beleza, agora que eu entendi que isso aqui pode funcionar, eu preciso entender com que copy isso vai funcionar melhor, para que tipo de público, com que tipo de canal, com que tipo de oferta, com que tipo de ação, com que tipo de tática. Então eu começo a entender, começo a validar uma série de coisas para começar a ter mais clareza em relação ao que funciona melhor para o meu negócio.
certo? Então esse é o segundo momento. Tem muita empresa nesse segundo momento. Empresas que já viram que, tiveram um sinal positivo, validaram o MVP, falaram, agora, então já tem um público aqui. Só que agora a gente tem que começar a pensar o que vai funcionar melhor para a gente conseguir gerar mais resultado, né? Então entra nesse segundo momento. E aí, depois que você consegue entender, ter todos os insights sobre que público funciona melhor, que tipo de estratégia funciona melhor, conteúdo, canal, etc., você vai para o terceiro momento. E esse terceiro momento é o momento de escala. É o momento que você vai escalar os seus resultados. Depois que você entende o que funciona melhor, você vai começar a pensar em ações para aumentar e crescer exponencialmente os seus resultados a partir daquilo que você sabe que funciona. E é aqui, nesse momento de escala, que entram um investimento mais pesado em ads, que entram as automações. A maioria das automações de redes sociais são uma bosta, porque as pessoas não sabem utilizá-las, né? Se você entende como utilizá-las, você pode fazer delas uma máquina de imprimir dinheiro para você, certo? Então, é aqui que entra as automações, é aqui que entra a criação de fluxos de trabalho que vão automatizar esse processo para você. Então, entra aqui uma série de coisas que vão te ajudar a conseguir sair do 1 e ir para o 100, né? Como a gente falou antes. Então, em que momento a tua empresa está? Em que momento o teu negócio digital está? Você está tentando sair do 0 para o 1, tentando destravar? Ou você está nesse segundo movimento de começar a validar o que funciona melhor? Ou você está no momento de ganhar escala com aquilo que você já sabe que funciona? E por que eu estou falando isso para você quando o assunto é mídias sociais? Porque eu passei por isso, né? Lá em 2018, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o LinkedIn, eu comecei a estudar, na verdade, sobre o LinkedIn em 2017. Em 2018, no começo de 2018, eu lancei um conteúdo que viralizou no LinkedIn. A gente conseguiu gerar 13 mil leads em 3 dias sem gastar um centavo em anúncio. Só com conteúdo relevante, para o público relevante, usando um canal relevante. Muito daquele viral foi um por acaso, foi realmente sorte. Mas muito também foi planejado. O que eu não sabia é que o planejado aumentaria muito a minha sorte, né? Então, depois eu tenho outros vídeos aí que você pode procurar na internet, onde eu apresento mais em detalhe esses cases, né? Só que o ponto-chave desse case é que esse case desse viral, ele foi o ponto de destravamento. Foi o ponto que eu entendi, cara, isso aqui pode funcionar. Tem um mercado aqui, tem muita gente querendo saber sobre isso. E o LinkedIn é um canal ótimo para isso. Né? Inclusive o material que viralizou era sobre LinkedIn. Isso que levantou a red flag para mim de que, opa, tem uma coisa aqui, né? Então destravou para mim e me deu aquela primeira vitória. Pô, gerar 13 mil leads em 3 dias sem gastar um centavo em anúncio não é para qualquer um, né? Ainda mais um canal difícil como o LinkedIn, né? Acho que quem trabalha com LinkedIn sabe o quão difícil é a interação e engajamento ali dentro. Então, cara, olha que bacana. Eu consegui validar e entendi que, opa, tem uma coisa que funciona ali dentro. Tive a primeira vitória. E aí eu vou para o momento seguinte, fui para o segundo momento, que foi entender o que eu ia fazer agora. Que copy funciona? Será que aquilo que eu consegui no viral, eu conseguia replicar? Será que aquele tipo de copy funcionava para criar outros virais? E eu fui testando, entendendo que tipo de copy funcionava, com que tipo de frequência, com que tipo de oferta, para que tipo de público. Eu fui testando muita coisa, né? E eu fui entendendo o que funcionava ou não para o meu negócio. Quando eu comecei a entender o que funcionava ou não, foi exatamente no momento que eu comecei a transformar esses leads todos em clientes. Foi quando o pessoal começou a pedir para mim mais conteúdo pago, né? Tipo, cara, adorei teu material, só queria uma coisa mais aprofundada. Você tem algum curso, você tem algum e-book pago, você tem um treinamento, você pode capacitar a minha empresa, você pode dar consultoria pra gente sobre como usar o LinkedIn para gerar negócio. Então eu comecei a entender que tinha um movimento ali. Depois que eu entendi o que funcionava melhor, né? Eu comecei a falar, cara, aqui tá o meu negócio, né? Então eu já entendi como é que eu usar aquela máquina ali para transformar aquilo em resultado. Agora eu precisava escalar isso. Eu entrava no terceiro momento, que era o momento de escalar esses resultados. E aí o que eu comecei a fazer foi começar a pensar em formas de automatizar esse processo de prospecção para conseguir gerar resultado mais rápido. E usando algumas ferramentas dentro do LinkedIn, eu consegui escalar muito isso e conseguir muita visibilidade em pouco tempo. Né? De 2 anos para cá, por exemplo, eu me tornei referência no assunto. Foi aí que eu fundei a LinkedIn, né? Que começou muito especializada em LinkedIn. E depois ela mudou e a gente ampliou o nosso escopo para atuar em outras frentes, falando não só de vendas sociais,
mas vendas digitais como um todo, né? E aí a gente começou a falar mais de growth hacking, de outras possibilidades de estratégias, né, de vendas digitais, e foi assim que a gente começou a expandir o nosso negócio. Só que de 2 anos, isso tudo aconteceu de 2 anos para cá, né? De 2 anos para cá eu fui reconhecido como autoridade no mercado, palestrei nos principais eventos de marketing do país. Eu tive palestrando no palco da RD Summit no ano passado. Então, tudo isso foi muito decorrente de entender como funcionam as mecânicas das redes sociais, das mídias sociais e como apertar os parafusos para que isso funcionasse melhor, né? Como usar cada um dos recursos de cada rede ao meu favor para conseguir gerar cada vez mais e mais resultados. É por isso que eu quero compartilhar isso com você hoje. Eu contei essa história para você e contei essa lógica desse momento, né? Para você entender em que momento o teu negócio digital tá hoje e como você pode usar isso a seu favor para começar a experimentação, começar os testes daquilo que vai funcionar melhor para você e para o teu negócio. Pode ser que o LinkedIn, que funcionou muito bem para mim, não funcione para você. Pode ser que o Instagram, que hoje que eu estou começando a ser muito mais Instagrammer, né, que eu nem pensava em usar muito Instagram alguns anos atrás, mas pode ser que o Instagram funcione muito bem para você e o Facebook não, né? Ou pode ser que o chatbot funcione e, sei lá, prospecção inbox no LinkedIn não funcione. Pode ser que vídeos no YouTube emplaquem, mas vídeos no IGTV não. Não sei. A gente vai testar e entender quais são as possibilidades que você tem. Só que eu trouxe algumas ideias aqui para você. Então se prepara aí, pega papel e caneta, se prepara para anotar, porque eu vou só apresentar aqui. Eu não vou compartilhar minha tela não, porque eu acho que só falando aqui vocês vão pegar a ideia e vão capturar o que eu tenho a dizer sobre cada um desses pontos. E também obrigo vocês a prestar atenção, né? Que é um outro ponto favorável. Então vamos lá. O primeiro canal que eu queria falar aqui pra vocês é sobre o LinkedIn, né? Já falei bastante dele aqui. Só que qual foi a grande chave que virou pra gente lá em 2018? Primeiro que era um momento muito favorável, que o LinkedIn queria distribuir muito, né? Então o alcance era muito grande, então era fácil emplacar virais lá dentro do LinkedIn se você sabia o que estava fazendo. Só que ao mesmo tempo era muito complexo, era muito difícil, porque ao longo do tempo foi se tornando mais complexo e difícil, porque ao longo do tempo o LinkedIn foi diminuindo, foi fechando a torneira, né, como a gente sabe que as redes sociais fazem, e aumentou a concorrência, mais gente está no LinkedIn, e consequentemente o algoritmo distribui melhor isso, né? E fica mais difícil de emplacar. Mas o ponto não está exatamente aí. Claro que você deve produzir conteúdo no LinkedIn e isso vai te ajudar bastante a construir a autoridade, a ter um posicionamento de referência no mercado. Só que o ponto-chave não está necessariamente aí. O ponto-chave está em você, na real, começar a entender que o LinkedIn ele é um grande CRM. Você consegue pensar o LinkedIn como um banco de dados gigantesco sobre as principais empresas do mercado, né? Então isso te ajuda a ter uma boa noção de quais são as possibilidades que você tem ali dentro. Não só em termos comerciais, de gerar inteligência comercial, gerar dados para ajudar o teu processo comercial, mas também você entende como você pode extrair essas informações para usar na tua estratégia de marketing, né? Você tem essencialmente 2 caminhos que você pode usar ali, além dessa produção de conteúdo, né? Você pode usar para geração de leads, para a criação de oportunidades lá dentro do LinkedIn, você tem 2 caminhos essencialmente. Você pode começar a construir uma audiência dentro do próprio LinkedIn, né? Então você vai começar a segmentar o teu público lá dentro, vai usar lá os filtros de busca para encontrar o teu público e começar a adicionar essa galera dentro da tua rede para que você use esse canal, essa conexão para o teu negócio, começar essa abordagem, essa prospecção dentro do seu canal do LinkedIn. Ou você pode usar o LinkedIn apenas como um banco de dados que você vai extrair informações para usar fora do LinkedIn. Então tem uma série de ferramentas, uma série de recursos que você pode utilizar para scrapear, né, ou fazer scrapping dos dados ali dentro do LinkedIn. Como, por exemplo, Phantom Buster, Snovio.io, Hunter.io, Find That Lead, Humper. Tem várias ferramentas que podem ajudar vocês a levantarem dados, extraírem dados do LinkedIn para usar isso de forma interna ou externa dentro da tua estratégia de marketing de vendas, tá? Então, esse é o ponto do LinkedIn. Acho que o ponto do LinkedIn é exatamente esse. Uma audiência muito mais focada em B2B, profissionais autônomos, né, do que propriamente em B2C.
Você não vai conseguir vender um sapato no LinkedIn, é difícil você vender um sapato no LinkedIn. Você vai conseguir vender um serviço de consultoria para venda de sapato, né? Então você tem que entender ali qual é o teu mercado. Se o teu mercado está no LinkedIn e como você pode usar essa quantidade absurda de dados que ele tem ali dentro para aumentar a tua rede ali dentro, para aumentar a tua rede lá dentro. Porque afinal de contas, o CEO de qualquer empresa está a um clique de distância, certo? O segundo ponto aqui que eu queria falar com vocês era sobre o Instagram. Sobre como é que o Instagram ele se tornou muito popular, né? O Instagram é hoje o que o Facebook era há alguns anos atrás. Então, lá dentro do Instagram, a gente tem que entender que no Instagram a gente tem feudos, né? Tem são áreas diferentes dentro do Instagram, com mecânicas diferentes e que a gente pode usar de formas completamente diferentes. Então, dentro do Instagram a gente tem o feed, que é a nossa vitrine, né? O que tem mais alcance é a nossa vitrine. A gente tem os stories, que é onde tem o conteúdo mais dinâmico e é o conteúdo que desaparece, né? Então é um conteúdo que a gente produz ali muito mais para conversar, engajar mais com a nossa audiência. A gente tem o GTV, que é o YouTube do Instagram, né? Onde a gente pode colocar mais conteúdo ali dentro para mastigar, entre aspas, a cabeça do nosso público, a doutrinar o nosso público em relação ao conteúdo que a gente oferece, em relação às dores que a gente resolve, etc. A gente tem as lives, que são uma linguagem própria também. A outra possibilidade ali dentro, uma linguagem própria. A gente está vendo nessa pandemia, né? A quantidade de lives que estão sendo feitas, porque o pessoal está mais tempo em casa, está mais tempo disponível, descobriu a live como um grande entretenimento, né? Então, hoje, quando está no horário nobre, entre aspas, à noite, é quase como se você estivesse assistindo TV. Você vai vendo uma live, pula para outra live, pula para outra live, como se estivesse trocando canais de TV, né? Curioso isso. E além desses, também por quinto tem o Inbox. O Inbox também é um canal que você pode utilizar ali para geralmente ativação e conversão direta, né? Então são feudos diferentes que funcionam de forma diferente. Por exemplo, quando você vai falar do feed, como a gente falou, o feed é o que tem maior alcance, é a nossa vitrine, certo? Então o que você posta no feed aparece para todo mundo, fica lá no principal conteúdo do Instagram. E aí tem um ponto-chave em relação à vitrine, que é sobre formatos que você pode utilizar. O pessoal costuma usar fotos, né? Fotos ou vídeos curtos, mas também tem o carrossel, que é um formato que se popularizou muito e que você pode testar dentro do seu negócio. Os carrosséis são interessantes especialmente porque eles conseguem gerar mais engajamento do usuário com o post, né? Então, o fato do usuário passar ali a imagem para o lado para conferir o carrossel já é um indicativo de engajamento no próprio post e, consequentemente, o algoritmo do Instagram privilegia você e aumenta o seu alcance orgânico, tá? E uma outra possibilidade também para o feed, conhecendo as métricas do feed, né? O que gera mais resultado para você, se é like, comentário, compartilhamento ou salve, né? Ou save lá. Uma possibilidade também interessante é você testar conteúdos mais salváveis. Conteúdos que são conteúdos de referência, que as pessoas podem voltar para conferir, para checar. Então, por exemplo, 20 headlines que você pode usar na tua estratégia de conteúdo. 20 ideias de posts que você pode usar na tua estratégia de marketing digital. 7 ferramentas de vendas digitais para acelerar seus resultados. São informações que a pessoa precisa voltar para conferir, né? Então, isso é um tipo de conteúdo salvável, que a pessoa vai lá e salva. E por que é interessante isso? Porque o save faz com que mais do teu conteúdo apareça para as pessoas que salvam o seu conteúdo. Então você termina criando uma audiência cativa de pessoas ali que mais engajam com você, tá? Quando a gente fala do Stories, já é uma outra mecânica. O Stories ele é um conteúdo mais dinâmico, é um conteúdo que a gente usa mais como uma ferramenta de engajamento com o nosso público e que tem mais recursos de engajamento, né? Lá tem inbox, lá tem o box de pergunta, tem as enquetes, tem os quizzes, tem música, tem GIF, tem um monte de recursos que você pode utilizar ali nos Stories para que você consiga gerar mais engajamento do teu público. Só que tem um ponto chave aí também. Os Stories, eles terminam funcionando como uma grande biblioteca de conteúdo, né? Porque todos os Stories são armazenados. Eles vão lá para o arquivo de Stories. Se você não sabe, procura aí no Google para você saber onde fica. Mas tem um arquivo dos seus Stories dentro do teu perfil do Instagram. E isso é interessante por quê? Porque você termina criando uma biblioteca de conteúdo. Eu, especificamente, de novo, uma ideia que vocês podem testar ou não, tá? Não estou dizendo que é o caminho de sucesso para vocês. Mas algo que funcionou muito bem aqui para mim e para a LinkedIn foi o fato de a gente usar as perguntas das pessoas
para criar conteúdo. Então a gente criava boxes de perguntas, né, lá no Story, colocava como mentoria gratuita, as pessoas botavam suas perguntas ali dentro e a gente respondia da forma mais completa possível. Por quê? Aquele conteúdo ficava disponível por 24 horas no Stories, depois ele sumia e ia para o arquivo. Só que eu poderia reutilizar aquele conteúdo, tanto como destaque lá no perfil, como repostar aquele conteúdo, né? Já que ele é um conteúdo de valor, eu posso repostar aquilo ali e usar sempre. Então, olha só que interessante. À medida que eu vou... quanto mais conteúdo eu produzo no começo, menos eu tenho que trabalhar depois para produzir novos, porque eu vou reutilizando muito desses conteúdos, né? No dia que eu estou sem saco para fazer um story, por exemplo, eu vou lá no arquivo de stories, escolho stories passados, que são interessantes, e republico eles. É uma forma de a gente começar a engajar, a reaproveitar esse conteúdo que a gente já produziu, né? Então é uma forma interessante de você armazenar esse conhecimento, tá? Quando a gente fala de live, por exemplo, é um ponto importante, é que assim, tem muita live. Então se você vai usar live como um canal, tenha certeza que essa live tem um propósito, tá? Tenha certeza que essa live tem uma entrega no final. Porque o que a gente mais vê são lives que poderiam ser meia dúzia de stories. Então, faz uma live com um propósito, que tem um objetivo muito claro estrategicamente para que você consiga gerar resultado com isso, beleza? O IGTV, ele é interessante para que você produza conteúdos, ali, vídeos mais extensos, né? Não tão extensos, mas vídeos ali em torno de 10, 15 minutos são suficientes para que você consiga produzir conteúdo mais aprofundado do que aquele feed ali rapidinho, né? Mas um conteúdo também que você consiga quebrar objeções, um conteúdo que você consiga doutrinar o teu público em relação ao que você quer que eles acreditem, né? Em relação ao tipo de problema que eles têm, em relação ao tipo de problema que vocês resolvem. Então, assim, o IGTV ele é um grande ele é um grande blog, na verdade. Ele é um grande repositório de conteúdo que você pode colocar ali na forma de vídeo para responder as principais dúvidas que o seu público tem ou quebrar as principais objeções que ele tem na jornada de compra dele, certo? E também é interessante que você pode sempre repromover esses conteúdos lá no IGTV, tá? E o inbox é algo interessante que é legal testar no inbox. Eu faço aqui, dá muito certo, né? Novos seguidores que interagem comigo, eu costumo responder com vídeo, né? Então eu faço um vídeo, gravo um vídeo, oi fulano, tudo bem, sei lá o quê, para que a pessoa se sinta especial, porque eu gravei um vídeo para ela na primeira interação. Então a relação muda com o lead, ele fica muito mais fiel contigo, né? Fica muito mais engajado, se sente muito mais especial, e é isso que eu quero que eles sintam mesmo, que eles são especiais, porque afinal de contas é para eles que o meu negócio existe, né? Então por isso é um bom teste para vocês fazerem. Já no Facebook, esse vídeo está muito extenso, mas já no Facebook a gente tem um ponto chave aí, que é testar grupos, né? Testar grupos que podem ajudar a gente, que podem dar informações qualitativas para a gente em relação ao público e também que permitam a gente criar comunidades em torno da nossa marca. Também você pode usar no Facebook Scrapping, né? Como as ferramentas que você tem aqui, para você extrair mais informações ali dentro. E também o chatbot é um outro recurso bacana de você usar ali. Para a gente encerrar aqui, vamos falar do YouTube, que é uma forma de blog em vídeo, né? Eu gosto de pensar no YouTube como um repositório de conteúdo evergreen. Eu posso falar ali de assuntos do momento, claro. O problema é que esses vídeos ficam datados. Então, mais interessante do que pensar no assunto do momento é pensar, por exemplo, conteúdos que não desatualizam rápido, que eu posso colocar no ar, que respondem à dúvida do meu público e que eles possam ser encontráveis pelo meu público, né? Então, que meu público consiga encontrar esse conteúdo mais rapidamente. Então, por exemplo, eu posso pensar na estratégia de SEO para o meu canal do YouTube, né? Porque afinal de contas eu estou falando do mecanismo de busca do YouTube, então eu estou falando de SEO, de melhorar melhorar a encontrabilidade do meu conteúdo dentro do YouTube. Então eu posso trabalhar ali títulos, descrição, tags, recursos extras dos vídeos, thumbnail, imagem, nome do arquivo. Cara, tem uma série de itens aí que vocês podem procurar em qualquer checklist sobre YouTube Marketing. E eu recomendo, inclusive, que sigam o Camilo Coutinho, que é uma grande referência no assunto, que tem o canal Play de Prata e que é um grande amigo e que me ajudou bastante, por exemplo, a melhorar o meu canal no YouTube, né? Então ele mesmo tem um checklist lá excelente que fala sobre todos esses pontos de SEO que você pode trabalhar dentro do teu canal para que você consiga ser mais encontrável ali dentro. E aí um outro ponto também é você construir essa percepção de blog em vídeo,
né? Vamos pensar na tua estratégia de conteúdo de forma geral. Se cada post do teu blog tiver um vídeo no teu canal do YouTube complementando ele, o teu conteúdo fica mais rico, o teu canal do YouTube gera mais seguidores, gera mais uma audiência, né? E você consegue criar múltiplas formas de agregar valor para o teu público e distribuir esse conteúdo em várias frentes. Então é mais uma possibilidade para vocês, tá bom? Então eu espero que você tenha curtido esse papo aqui sobre táticas ágeis para mídias sociais, para negócios digitais, porque eu apresentei para vocês alguns pontos chaves, né, de cada um dos canais e principalmente essa ideia de você entender em que movimento você está e como utilizar cada um dos canais na tua estratégia em cada um desses momentos. Acho que isso vai ser um ponto-chave aí para você fazer a virada de jogo e conseguir gerar cada vez mais resultados no seu negócio. Espero ter curtido esse material aqui. Se curtiu, não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais, Edu Costa MKT em qualquer lugar, no Instagram, no YouTube. Mas eu tô mais no Instagram porque eu produzo mais conteúdo lá, né? Mas se vocês quiserem, procurem aí essas informações sobre o Edu Costa MKT para vocês me seguirem por lá e terem acesso a mais informações. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Eu espero vocês do lado de cada crescimento. Um grande abraço. Até a próxima.